Queridos irmãos, vamos continuar a nossa exposição em Êxodo, essa série que tem falado muito a minha vida e creio que também a vida dos irmãos. Estamos no capítulo 15, então abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 15, nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 19. Para isso, convido a igreja a ficar em pé mais uma vez. Vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura desse texto e os irmãos acompanhem comigo. Vamos ler. Quando chegar no versículo 19, os irmãos lerão comigo o último versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Glória a Deus. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, tua palavra bendita, o cântico de Moisés, cântico que nos ensina sobre a tua grandeza, a tua força e o que o Senhor fez, os teus feitos poderosos. Deus, não nos deixa sair daqui sem entender essa palavra, sem receber a tua instrução, sem a alegria que vem do teu Espírito, porque o Senhor está conosco e o Senhor nos salvou, o Senhor é o nosso Salvador. Fala conosco, usa o teu servo e abençoa cada ouvido, cada irmão, cada mente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, meus irmãos? Que cântico maravilhoso, o cântico de Moisés. Chega nesse momento aqui, depois de tudo ter acontecido, tudo que nós acompanhamos desde o início do Êxodo,
desde o momento em que o povo foi escravizado por Faraó e foi oprimido por Faraó. Mas Deus levantou ali Moisés, chamou Moisés no meio da sarça, e Moisés já era de 80 anos e não estava pensando, quem sabe até estava, né, pensando em aposentadoria. Agora eu vou ficar tranquilo aqui na terra que eu estou, casei, já tenho uma família. Mas Deus falou: Moisés, não, vai ficar não, estou te chamando, vai lá enfrentar a fúria de Faraó, aquela opressão. E Moisés foi, obedecendo a Deus, e chegou lá e fez tantos milagres, e as pragas que o Senhor colocou ali no Egito, todas elas apontando também para deuses falsos, para ídolos que tinham no coração dos egípcios. E Deus faz tudo isso. Na 10ª praga, então, o povo sai ali do Egito, porque Faraó já estava cheio, né? Não estava conseguindo mais segurar a sua obsessão, obstinação por ter aquele povo escravizado. Mas logo que ele tem uma chance, quando ele vê ali que o povo estava indo para o meio, estava indo para enfrentar o mar, ia ficar confinado, ele falou: olha, eu vou atacar esse povo, é a minha chance. Se arrependeu de ter libertado o povo e foi atrás. E o Senhor fez todo o milagre que vimos, de abrir o mar vermelho, o povo passar aos pés enxutos aqui, com os pés enxutos. E nesse mesmo local vem o exército de Faraó, e o exército de Faraó então é afogado naquelas águas, porque o Senhor passou o povo de Israel e depois deixou as águas voltar, e eles ficaram submersos. Então todo o Egito, Faraó, os cavalos, os cavalarianos, nós cantamos isso aí no Pupurri, essa parte também. Percebemos aqui que então essa salvação foi maravilhosa, não é? Maravilhosa, não tem como dizer o milagre que Deus fez. A mão poderosa do Senhor, a destra do Senhor, o Senhor poderoso, homem das batalhas, homem de guerra, ele vence todas as batalhas, e nós vamos ver como esse texto nos ensina a respeito disso, pois a proposição do texto é assim: a salvação de Deus a Israel e o juízo sobre o Egito suscitam um cântico de Moisés. Vamos dizer isso? A salvação de Deus a Israel e o juízo sobre o Egito suscitam o cântico. Vamos falar um cântico de louvor, cântico de adoração. E como que esse cântico, então, mostra, como ele celebra essa obra salvadora de Deus? Em primeiro lugar, esse cântico ele começa exaltando o motivo da adoração. O versículo 1 diz: entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo, seu cavaleiro. O cântico de Moisés começa exaltando o motivo, o que Deus fez. O 19 também, nós vimos isso. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Porque eles cantavam? Porque Deus fez um grande milagre de salvação. Lançou o Faraó o seu exército debaixo das águas, exatamente no local onde o povo passou a pé seco, e ficou ali debaixo das águas os carros, os cavalos, o exército, Faraó, todo o inimigo que estava contra o povo de Israel, que estava contra Deus, ficou submerso. E aquilo causou então, num primeiro momento, até para o povo de Israel, temor. Nós vimos no texto anterior que eles temeram. Versículo 14, eles começam tendo medo de Faraó, porque Faraó os perseguia. Mas depois, no final do 14, nós percebemos que eles têm pavor, medo de Deus, agora o temor de Deus, pelo que Deus fez. Mas não fica só no temor, vem também a alegria da salvação, vem o cântico de salvação. Eles começam então a louvar a Deus. Estavam libertos, o Senhor, com grande mão, com mão poderosa, fez um milagre. O povo que teve medo de Faraó agora cantava para o Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Salvador. O medo se tornou em louvor e gratidão no cântico de salvação. Essa experiência da redenção suscita então essa adoração daquele povo, adoração que só pode ter, só pode cantar quem é salvo. Quando nós vimos Salmo 98, nos chama a cantar um novo cântico. Salmo 96 também, um cântico novo.
Mas quem pode cantar um cântico novo, um novo cântico? Ele está falando de fazer um cântico novo que ninguém nunca ouviu? Ele está falando, não, ele está falando daquele cântico que só pode vir de uma alma redimida, transformada, salva pelo Senhor, que conhece o que o Senhor fez, que sabe o que o Senhor está fazendo. Calvino diz que Moisés não canta por causa da coragem do povo, nem por causa da habilidade dos homens, mas atribuiu toda a glória dessa vitória a Deus somente, somente a Deus. Aprendemos que todo louvor, então, deve ser desviado dos homens e dado para Deus. Hoje nós podemos perceber tantos louvores dados aos homens, não é? Nós passamos hoje por uma final de uma Copa do Mundo, eu nem sei quem ganhou, né? Estava aqui preparando, depois vocês me falam no final aí. Foi alguém que fala espanhol, eu creio, né? E os homens ali fazem um gol e são exaltados, maravilhoso, jogou demais, não é? E as pessoas no intervalo ali também fazem um show, mas cantou muito. Calvino fala, todo louvor e honra e glória é do Senhor. O nosso cântico deve ser voltado para o Senhor. A nossa gratidão é para o Senhor. Não há mérito aqui do povo de Israel. Pelo contrário, eles estavam ali, iam perder. Se alguém tivesse que falar assim, qual o time que vai ganhar, o Israel ou o Egito? Naquela hora ali, todo mundo ia falar, é o Egito que vai ganhar, não é? Porque estavam diante do mar, todo o exército vindo, era impossível, mas para Deus não há impossíveis. O Senhor Deus poderoso fez isso aqui, esse milagre maravilhoso. Da mesma forma que Jesus, quando veio a essa terra, nos deu o milagre da salvação. A nossa realidade também era essa, não era possível salvação, pois quando olhávamos para nós, apenas pecado e erro e falha, mas Jesus veio e pagou a nossa dívida. Podemos dizer que somos salvos por causa de Cristo, a obra do Senhor Jesus, a obra na cruz, e ali também ele venceu os inimigos, todos eles, venceu o pecado, venceu Satanás, venceu o sistema mundano, venceu a morte, pois ressuscitou, e vai vencer depois quando ele acabar com a morte de vez. Pois o Apocalipse diz que não haverá choro, não haverá pranto, não haverá luto, e a morte não existirá. É por isso que cantamos. Colossenses 3,16 fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E olha esse comentário de John Owen, ele fala assim, nenhum homem pode louvar corretamente a Deus sem primeiro experimentar a sua graça. Só podemos cantar um cântico novo se o Senhor mudar o nosso coração, transformar a nossa vida, nos salvar pela graça dele. Em segundo lugar, o cântico, então, ele celebra o poder soberano de Deus. Essa parte que mostra, do versículo 4 ao 10, mostra que o Senhor é soberano. O Senhor é Deus. Só Ele é soberano. Faraó tinha no seu coração que ele era o forte. Não, eu sou o líder do mundo. O Egito, na sua força, naquele momento, Faraó era o rei daquele império, dominava sobre as nações, e ele queria manter ali, então, a opressão sobre o povo de Israel. Ele se achava o soberano, mas Deus é soberano. E ele mostra dessa forma. Lançou no mar os seus carros, a sua força toda. Naquela época, certamente eles confiavam nos exércitos, nos cavalos, nos carros, nos cavalarianos, nos homens de guerra. Era a confiança de Faraó. Ele reuniu tudo isso aí para ir lá buscar Israel, não é? E Deus lança isso tudo no mar. Só com resfolgar das narinas. O texto mostra isso de forma ilustrativa, claro. Não é? Quando a gente faz só isso. E Deus, então, destrói completamente. Deus é soberano, meus irmãos. Não há arrogância que vença diante do Senhor.
Não há nenhuma força que possa superar a força de Deus. Salmo 46, versículo 9 diz assim: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra um arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Se tiver em guerra e quiser acabar a guerra, ele acaba. Se não tiver, ele quiser colocar a guerra, ele coloca. Ele é o Senhor. Continua soberano nos nossos dias. Claro que os acontecimentos deste mundo, muitas vezes, nos levam a pensar, poxa, o mundo está solto. E alguns falam assim. Alguns entendem que o mundo está solto, que vive ao acaso. Ou então é um caos mesmo. Ou então vivem sobre as vontades dos homens poderosos dessa terra. Mas a realidade é que o Senhor domina sobre todos. Nós podemos ter uma ilusão de que alguns homens comandam esse mundo, mas Deus é que dirige a história. Ele é soberano. E o crente então continua cantando, nós nos encontramos para louvar a esse Deus que nos salvou. Charles Spurgeon diz assim: quando Deus decide salvar seu povo, nenhum exército pode impedir, nenhum mar pode barrar, nenhum inimigo pode prevalecer. É por isso que nós oramos pelos nossos familiares, por aqueles que estavam conosco e estão longe da presença de Deus, porque quando Deus quer salvar, ninguém pode segurar. Por isso que nós dobramos nossos joelhos diante do Senhor, pedindo para que Ele nos conduza em segurança nesse mar que nós estamos passando, aos pés enxutos, não é? Oh Deus, mantenha aí a água e segura aí. Deixa quebrar só a última onda só lá para trás. Terceiro lugar, meus irmãos, o cântico revela quem é esse Deus que salva. Do versículo 11 ao 13, nós percebemos aqui, esse Deus então, olha a pergunta, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses, no versículo 11? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Em alguns momentos a pergunta parece que nos ensina mais do que uma afirmação. Ele está dizendo, quem é como tu? Ou seja, ninguém é maior que o Senhor. Ele está acima de tudo e de todos. E Moisés traz os feitos históricos do Senhor aqui, desse Senhor maravilhoso, que guiou o povo, que salvou o povo, versículo 13, que estendeu a sua destra e a terra tragou os inimigos, não é? Moisés traz isso aqui e mostra que esse Deus é glorioso, é maravilhoso, e Ele é glorioso em santidade, tremendo em seus feitos, mesmo assim, rico em misericórdia. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, todos estaríamos fulminados, perdidos. Mas pela sua graça e misericórdia, então, Ele nos guia em salvação. Ele guiou o seu povo para habitar com Ele, para uma santa habitação. Maravilhoso é o Senhor. Nós adoramos esse Deus que teve misericórdia de nós. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. Aleluia. Ele é rico, é gracioso, misericordioso. Aquele povo estava sendo salvo pela graça de Deus, não pelos seus méritos. Eles não tinham mérito de salvação, mas a graça os alcançou. E isso é visto veremos também para frente, durante o avanço no Êxodo, Deus nessa saída pelo deserto, né? Deus preparando esse povo, porque Deus tinha uma promessa que seria cumprida, de levar até a terra prometida. Quem é o Senhor? Quem é esse Deus todo-poderoso? Isaías também coloca isso. Isaías 40, 25. A quem, pois, me comparareis? Para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Com quem vocês podem me comparar? Miqueias 7, 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e esqueces da transgressão do restante da tua herança? Ah, esse Deus todo-poderoso, Ele simplesmente com um resfolgar das narinas podia nos destruir, mas Ele perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Ele fez isso através de Cristo, pois Ele também é justo, alguém tinha que pagar, Jesus pagou. Glória a Deus. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, não tem como
não dedicar a nossa vida a Deus, porque Ele nos chamou para sermos o povo escolhido dEle. Somos salvos pela graça de Cristo. Quem é esse Deus poderoso? Nós temos na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, o item 1, ele junta aqui vários atributos de Deus, espalhados na palavra do Senhor. Depois você vai lá e pegue os versículos e veja cada versículo. Mas eu vou ler esse item que diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito. Infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, é imenso, é eterno, é incompreensível. É onipotente, é onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam. E contudo, é justo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia o pecado de modo algum, aquele que é culpado será dito por inocente. Esse é o nosso Deus. E é por causa da obra de Cristo que nós vemos esse Deus justo, então, ter misericórdia de nós, pecadores, e nos dar a salvação. Sproul diz que a santidade de Deus não é apenas um atributo entre outros, ela é a perfeição de todos os seus atributos. Glória a Deus. Em quarto lugar, o que o cântico nos direciona? O que ele fala? Ele anuncia que a salvação de Deus repercute entre as nações. Lá nos versículos 14 a 16, nós podemos perceber isso, que as nações ouvem o que aconteceu. Não é? Chegaram lá os mensageiros, dizendo: olha, aconteceu isso lá no Mar Vermelho. O impacto disso aqui é um impacto gigantesco, porque as nações todas começam então a tremer, a se estremecerem. Deus salvou de forma grandiosa o seu povo e as nações ficaram preocupadas. O que será de nós então? Aconteceu isso com o Egito. O que será de nós? Ouviram e estremeceram. Alguns agonizaram, diz o texto, quando ouviram sobre o que acontecera no Mar Vermelho. A Filístia ficou em agonia. Edom se perturbou. Moabe e os seus poderosos entraram em temor. Todos os habitantes de Canaã se esmoreceram. O texto ainda mostra que caiu espanto sobre eles como um pavor pela grandeza de Deus. Então, o que Deus faz ali é para gerar um impacto universal, um impacto em todas as nações, e os povos começam a tremer diante desse povo, diante de Deus, principalmente diante de Deus. E quando nós trazemos isso até o Novo Testamento, nós entendemos então que o impacto da vinda de Jesus e do Evangelho, ele tem que ser universal, e ele é universal. Jesus falou assim: olha, leve essa mensagem até Olindéia, não foi assim? Leve em todos os lugares. Mateus 28, 18, Jesus aproximando falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A vitória de Jesus sobre todos os inimigos, percebe? Então ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra de Cristo, a vitória de Cristo na cruz, é para ser anunciada, para gerar um impacto em todas as nações. E quando o Evangelho do Senhor chega para as pessoas do mundo, aqueles que não conhecem, ele cria um impacto impressionante, pois transforma um coração caído num coração salvo. Aquele que está preso no pecado, agora fica livre por causa da graça de Deus. E vai ser sim, vai ser anunciado até o final dos dias, até quando Jesus vai voltar, e aí de forma visível, todos ali se prostrarão. Mateus diz que Jesus voltará com muita glória.
É o termo que está lá, muita glória. E também diz que as nações se lamentarão. Assim como o Egito começou no versículo 25 do capítulo anterior a se lamentar e a pensar, fujamos da presença deles. As nações se lamentarão quando o Senhor Jesus voltar, porque ele virá para julgar a terra com justiça e os povos com equidade. Aqueles que estão em Cristo vão começar a cantar louvores ao Senhor. John Moore diz que a redenção sempre possui uma dimensão missionária, porque revela ao mundo quem Deus é. O objetivo, então, do que aconteceu no Mar Vermelho, dessa redenção do povo de Israel, do que aconteceu na cruz, a redenção da igreja, do povo de Deus, é para que nós levemos essa mensagem, que ela gere impacto em todas as nações. Em quinto lugar, meus irmãos, o cântico aponta para um futuro reino, para um reino futuro, o reino de Deus, versículos 17 e 19, não poderia ser diferente, não é? O cântico aponta para aquele reino que será um reino eterno, que é um reino eterno. O Senhor é a salvação eterna do seu povo. E o Senhor vai levar a sua igreja a essa herança maravilhosa e bendita. O povo de Israel ali esperava a terra prometida. O lugar que o Senhor prometera aos seus pais. Uma terra que mana leite e mel, conforme ele tinha dito para os seus antepassados. O Senhor plantaria ali a nova herança, conduziria ao lugar da própria habitação. O Senhor falou isso: vou estar ali com o meu povo, vou habitar com o meu povo. Deus estaria com esse povo até essa terra, estabeleceria lá o santuário, local de adoração, um local de santidade, um local de maravilhosa graça de Deus. É o Deus eterno no seu reino eterno. E hoje percebemos, então, que aquela terra que foi, nós veremos mais à frente, que eles chegaram, não no Êxodo, né, mas lá em Josué, chegaram a essa terra, conquistaram a terra, mas era só, vamos dizer, um vislumbre, era o apontamento do que Deus pretende. Aquela não era a terra final mesmo, não é o Jerusalém lá no estado de Israel hoje, não é essa terra, não. Esses acontecimentos foram como um prelúdio, não é? Quando nós cantamos, fazemos louvor, nós temos um prelúdio aqui. Foram como um prelúdio para o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai trazer a cidade santa que vai descer do céu, glória a Deus. Apocalipse nos fala dessa cidade que desce do céu e é maravilhosa, e Deus levará a sua igreja para lá, para viver nessa terra nova, novo céu, nova terra. Quem está lá com Cristo? Todo aquele que crê em Jesus, esse será salvo. Jesus, então, é o caminho, a vereda na qual se encaminha o êxodo. Apocalipse 11:15 nos diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta. Eu, quando lembro desse versículo, uma vez eu brinquei, que meu pai tinha uma fitinha cassete no Fiat 147, amarelinho, que chamava A Última Trombeta. Ele colocava, quando a gente estava meio agitado, ele colocava aquela fita lá, aumentava mais o volume, aí vinha um cara falando, a última trombeta. A gente ficava até no carro assim com medo. Mas realmente traz pavor para aquele que não está em Cristo. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Que maravilhosa graça! Que reino bendito! Que momento especial esse que viveremos, momento onde nós cantaremos ao Senhor esse cântico em adoração. O comentarista Gerhard Voss diz assim: a terra prometida nunca foi o alvo final, ela era apenas a forma temporária da comunhão definitiva entre Deus e o seu povo. Então esse cântico de Moisés aponta para Canaã ali, mas ele já está apontando lá para frente, para o reino eterno do Senhor. Concluindo, queridos, o cântico celebra a salvação de Deus, numa progressão, né? A resposta do povo em louvor,
a obra de Deus, a salvação e o juízo, o caráter de Deus, quem Ele é, o alcance dessa obra a todas as nações e o propósito final, o reino eterno do Senhor. Que maravilhoso esse cântico. Quem sabe a gente não consegue colocar uma música nele, né? Falando, olhando para os músicos aí. Essa progressão, então, do Cântico de Moisés não é apenas uma celebração da libertação do Egito, mas um hino que antecipa a história da redenção, culminando em Cristo. E aqui não é possível passar por esse texto sem ir até Apocalipse 15. Abra sua Bíblia. Apocalipse 15, versículo 2. Pois aqui, neste momento, a Bíblia nos indica, nos mostra que os dois cânticos aqui se unem. O cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Os dois cânticos unidos. O Egito, a salvação do povo de Israel, aponta para a salvação de Cristo com a sua igreja. O Mar Vermelho, esse milagre grande que o Senhor fez, aponta para o que Cristo fez por nós na cruz. Então ele entoava e nós cantamos esse cântico. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Glória a Deus. Como viveremos então, meus irmãos, diante desse cântico de Moisés? Em primeiro lugar, louvando a Deus, adorando ao nosso Salvador. Nós não somos dignos. Estamos aqui pela graça de Deus. Poderíamos estar em tantos outros lugares, longe da presença de Deus, mas nessa noite o Senhor te chamou aqui para adorar a Ele, para transformar mais o teu coração, para que você se aproxime mais do Senhor. Nós somos feitos para a honra e glória do Senhor. Devemos cantar, louvar ao Senhor, adorar aquele que é o nosso Salvador. Como viveremos em segundo lugar, irmãos? Viveremos anunciando essa história, a história da redenção aos outros, às outras nações. Tantas pessoas estão aí perdidas, muitas delas fazem parte do povo de Deus. Devemos anunciar o Evangelho, levar essa mensagem tão maravilhosa, entendendo que vai chegar um momento final, onde a última onda vai chegar, ela vai voltar. E os que não estão em Cristo, que não estão ali à frente, diante da luz de Jesus, estarão atrás, para que essa onda leve. Huckman diz o seguinte: toda a história da redenção move-se para um único objetivo: Deus habitando para sempre com o seu povo. Deus está nos chamando para o seu povo. De todas as nações, de todos os lugares virão pessoas que adorarão a Deus. Viveremos assim. Portanto, sejamos o povo de Deus, guiado no caminho que é Jesus Cristo, para termos a salvação e a vida eterna que o Senhor tem para nos dar ali na frente. Em nome de Jesus. Feche os olhos. Peça a Deus para te abençoar. Você está à frente com o povo de Deus ou você está na onda que está caindo? Ó Deus, tem misericórdia de nós.